Graças a Deus, saúde irmão com a paz do Senhor, louvamos a Deus por esse privilégio de estar mais uma vez juntos para estudarmos a Escola Bíblica Dominical, nossa lição, a lição de número 9, do dia 30 de agosto de 2020, na nossa lição, que tem por título Os Princípios Divinos em Tempo de Crise. Graças a Deus, já estamos na lição 9, daqui a pouquinho estaremos concluindo esse trimestre, mais um trimestre debaixo dessa condição, dessa situação de pandemia, ainda sem poder estarmos juntos aí na escola dominical presencial, mas queremos que brevemente estaremos juntos, reunidos com a nossa classe mais uma vez. Vamos orar, agradecer a Deus, pedir a sua direção para que o seu Espírito possa ser o nosso ajudador, para que ele possa nos ensinar, aleluia, tudo aquilo que o autor, como está da lição, aleluia, propôs, aleluia, para nos trazer nessa lição. Maravilhoso, eterno Deus, te louvamos, te agradecemos mais uma vez, te louvamos pela saúde, pela vida, Pai, por ter nos guardado até aqui. O Senhor continua abençoando a tua igreja, Pai, fomentando o desejo de aprender mais e mais da tua palavra. Deus Santo, aleluia, que teu Espírito possa estar em cada lar neste momento, Pai, a qual, aleluia, cada um está assistindo esse vídeo, que, aleluia, a tua palavra possa penetrar, aleluia, discernir pensamentos e intenções, fortalecer, edificar a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Como vencer as oposições da obra de Deus, a lição deste domingo. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. O textuário da nossa lição vai dizer: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8, 37. Então vamos falar de oposição, dos adversários, mas ao mesmo tempo também já o textuário já nos acalenta, nos mostrando que somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Glórias a Deus. A verdade prática diz: quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é o maior, é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Então a gente vai aprender também, glórias a Deus, que nós devemos resistir, ficar firme, aleluia, não desanimar, sabendo que aquele que está conosco é maior do que o que está no mundo. Glórias a Deus. A leitura diária, os irmãos, todo dia a gente tem compartilhado o bannerzinho ali do site, do canal, melhor dizendo, textuário, do qual nós utilizamos o slide, e os banners a gente tem compartilhado com o versículo do dia, Os irmãos possam sempre estar atentos ali na nossa página do Facebook ali da Coab, da AD Glória Coab. Então, na segunda-feira, o versículo é Efésios 6, de 12 a 16. A fé, uma arma contra a oposição. Na terça, Mateus 7, 1. A oração, uma arma contra a oposição. Na quarta, Atos 4, 23 a 32, a união, uma arma contra a oposição. Na quinta, Atos 2, 37 a 47, a vigilância, uma arma contra a oposição. Na sexta, Mateus 25, de 1 a 13, a obra de Deus triunfará. E no sábado, Atos 5, 34 a 42, a grandeza da obra de Deus. Então, esses versículos para que meditemos durante a semana, que os irmãos possam voltar e lerem cada versículo desse para sua edificação. A leitura em classe encontra Neemias 4, de 8 a 20, e também João 4, 4 e 5, versículo 5. Neemias. E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviares do intento. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que, de todos os lugares, tornavam a nós. Pelo que pôs guardas nos lugares baixos por detrás do muro,
e nos altos, e pôs o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei, levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro e os que traziam as cargas e os que carregavam cada um com uma mão fazia a obra e com a outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, e aos magistrados e ao resto do povo: Grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvides o som da buzina, ali vos juntarei conosco, o nosso Deus pelejará por nós. 1 João 4,4 Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E versículo 5,5 Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então vemos já na leitura, que a oposição surge, eles ficaram um pouco preocupados, desanimados, mas, resumindo aqui nossa lição, a gente vai ver que as armas que Neemias usou, foram espirituais, ele orou, ele vigiou e trabalhou, então são armas que puderam resistir ao maligno e ele fugiu, os inimigos, os opositores, não encontraram ocasião para poder atacar e parar aquela obra definitivamente. Pelo contrário, a obra prosperou, e algo que nos chama a atenção é que em 52 dias a obra foi concluída, com toda a oposição, com todo o receio, medo, mas eles se animaram, se apegaram ali na força do Senhor, e concluíram aquela obra em um tempo bem resumido. Glórias a Deus. Aí, interagindo com o professor, que nos traz o seguinte: nos dias atuais, carecemos de obreiros dedicados que, mesmo sabendo que a batalha é renhida, ainda assim não recuam, mas trabalham com esmero para que a obra de Deus seja realizada. Então, um dos segredos que a gente vai entender, aprender aqui na lição, aleluia, é não parar de trabalhar. Vem a oposição, vem a peleja, mas não podemos parar de trabalhar. É isso que o inimigo quer nos atrapalhar. Glórias a Deus. A introdução da lição vai dizer o seguinte: iremos observar mais detalhadamente as diferentes formas dos ataques dos samaritanos e o modo como os judeus venceram e concluíram a obra. Então a gente já estudou isso na lição 7, que eles haviam recebido, haviam tido essa resistência, essa oposição dos samaritanos, e tínhamos na ocasião dito que estaremos falando sobre essas oposições numa lição específica só para isso. Então é essa lição 9 que nós vamos estudar agora. Glórias a Deus. Qual a procedência desses ataques? Então, todos nós que estamos imbuídos na obra do Senhor, sempre vai haver ataque. Essa semana mesmo eu estava conversando com o pastor sobre um assunto, e ele disse a seguinte frase: às vezes a gente pensa que está tudo bem, aí vem o problema. Então é bem assim que acontece, irmãos? Aleluia. O inimigo não está satisfeito por você, por eu, por nós estarmos fazendo a obra do Senhor. Ele sempre vai querer se opor, atacar. Aleluia. Mas, como já disse no textuário, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Glórias a Deus. Então é comum, é normal, essas afrontas, essas pelejas. Glórias a Deus. Mas que nós tenhamos também a sabedoria do alto de discernir
que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades. Né? O inimigo que está por trás, o inimigo que está, né, intentando contra as nossas vidas e se utiliza de alguns artifícios. Então a Bíblia revela a verdadeira força por trás desses ataques. Subtópico 1, né? Glórias a Deus. Primeiro, né, a nossa luta é espiritual, né? Então, como já sabemos lá em Efésios 6,12, né? Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6,12. E os inimigos visíveis são instrumentos dos demônios que nos atacam. Né? Se a nossa peleja é espiritual, se a nossa luta é contra as potestades, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas a gente percebe, a gente sabe que são pessoas que se levantam, né? São pessoas que, né, canalizam, né, essa ação do inimigo. Então, esses inimigos visíveis, né, ou seja, as pessoas, aquelas situações que vêm contra nós, aleluia, são instrumentos do diabo, né, dos demônios de nos atacar. Né? Pessoas que dão brecha, pessoas que, né, acabam sendo instrumento, em vez dela ser instrumento de Deus, às vezes até alguns irmãos da nosso próprio convívio, em vez de eles deixarem Deus usar, eles dão brecha, né, e acaba o inimigo utilizando-se da vida deles como um instrumento de ataque para nossas vidas, né, ou para a obra do Senhor. Glórias a Deus. Mas a nossa luta não é contra eles. Né? A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Né? Então, não adianta brigar, bater, que você não vai resolver o problema. Você tem que ficar firme. Né? Algo que me chama a atenção aqui na lição também, aleluia, falando sobre a armadura, né? Ali que a gente já estudou lá na lição passada sobre a armadura de Deus lá em Efésios, é que as sandálias, né, as alparcas ali dos soldados, né, os seus calçados, eles tinham travas, né? Ele é igual aquela chuteira do jogador de futebol, né? Havia travas, né? Havia cravos ali que era para eles poder resistir ao ataque, né? Quando estavam lá segurando os escudos, sustentando-se ali contra os dardos, né? Contra as setas, as flechas. E aqueles cravos nos seus calçados lhes serviam para se sustentar, para deixarem eles firmes ali, para eles não arredarem. Glórias a Deus. Também servia para que eles pudessem galgar, né, terrenos difíceis, né, ou subir em alturas de terrenos que poderiam ser escorregadios, mas aqueles cravos tornavam, né, seus pés ali firmes na luta. Glórias a Deus. Bem assim, a gente vai aprender aqui, né? Qual é a orientação que a Bíblia dá diante dessa luta? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais, né? Então, o segredo é a armadura de Deus. A gente já estudou, né? Capacete da salvação, escudo da fé, a coraça da justiça, né? O cinto da verdade. Então, a gente já estudou a armadura na lição passada. Mas para que a gente tem que tomar toda a armadura? Ou seja, não é só um pedaço da armadura, é toda. Para podermos resistir no dia mal, né? E tendo feito tudo isso, né? Ficar firmes. Efésios 6,3. Então, todo essa amparato que nós vamos estar, né, revestidos é para nos tornar e nos permitir que permaneçamos firmes. Vem o vento, vem a afronta, mas a gente não sai do lugar. Né? A gente possa responder como Neemias: eu não vou descer, não vou parar porque eu estou fazendo uma grande obra. Louvado seja o nome do Senhor. Vemos assim que a Bíblia não aconselha fugir da luta, mas sim ficar firme e resistir e vencer. Claro que essa luta, como a gente já falou, é espiritual. Então tem que permanecer firme. Aleluia. Qual o intento dele? Fazer eu parar. Qual o intento do inimigo? É que a obra não prossiga. Então eu vou contrariá-lo, né? Eu vou ficar firme, não vou parar e vou continuar trabalhando. Faz parte, né, da estratégia que Neemias, né, teve ali diante da afronta, né? Ele orou, a gente vai falar nisso no tópico 3, né? O diácono Lucas. Ele vigiou, né? Ele colocou guardas, né? Trabalhava com uma mão com a ferramenta, a outra mão com a espada, e ele não parou de trabalhar. Né? Isso é fundamental, algo que eu absorvi nessa lição, que é algo maravilhoso, né? Não parou de trabalhar.
e resisti ao inimigo, ao maligno, e ele fugirá de vós, né? Então, não fugir da luta, mas ficar firme, resistir e vencer. Glórias a Deus. Nessa luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé, né? Bendito é o nome do Senhor, né? Então, só as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos, os demônios. As armas carnais só nos prejudicam, pois muitas vezes levam-nos a dar lugar ao inimigo. Então, se eu for querer resolver o problema de forma, né, usando meu braço, usando a minha força, né, usando as armas carnais, em vez de resolver, eu vou piorar a situação. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Glórias a Deus. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, né? Então, ainda no sentido das armas, né, espirituais, eu vou estar então combatendo esse bom combate. Eu vou estar militando, né, aleluias, a boa milícia para tomar posse da vida eterna. Então, eu tenho que agir com fé, né? Tem que orar, crer, esperar, confiar, muitas das vezes me calar, esperar que o combate, a peleja não é minha, né? Como Neemias falou, Deus pelejará por nós. Eles vigiaram, eles ficaram lá atentos, glórias a Deus, mas eles sabiam que a vitória vem de Deus. Devemos não temer, mas crer somente. Louvado seja o nome do Senhor. Sobre o tópico 4 diz, nesta luta as armas devem ser espirituais. Então só essas armas espirituais podem atingir o objetivo, né? Se a luta é espiritual, só a arma espiritual para poder nos dar vitória. As armas carnais só vão nos prejudicar. Então, esse tópico 1, concluímos com a seguinte síntese, né? A nossa luta é, antes de tudo, espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios, os quais nos atacam. No entanto, as nossas armas também são espirituais, pois não lutamos contra carne e sangue. Amém? Na lição passada a gente falou sobre, né, as desavenças, né, sobre a desunião, sobre, né, a postura ali do líder de resolver a situação, né, com brandura, com sabedoria. Então, os problemas têm que ser sanados, têm que ser resolvidos. Mas tem coisa que você não vai poder agir, não é seu braço que vai resolver, né? Então, a luta espiritual, né, como diz o corinho, né, é joelho no chão, jejum e oração, né, para vencer, né? Amém? Então, se a luta fosse carnal, você ia usar a sua carne. Mas já sabendo, já discernindo, já entendendo que a fúria, né, o descontentamento do inimigo é porque você está fazendo a obra de Deus, então você vai ter que discernir isso e permanecer firme. Glórias a Deus. Então vamos ver o tópico 2, que fala: o inimigo procura atingir nossa fé. Como é que o inimigo faz, né? Qual é as suas sutilezas? Louvado seja o nome do Senhor. O inimigo ataca com a arma do desprezo. Primeiro ponto, subtópico, a arma do desprezo. Então ele dizia: que faz esses fracos judeus, né? De fato, em nós mesmos somos fracos, né? Quando o crente é tentado se comparar com o inimigo, está em perigo. Ou seja, eles queriam que os judeus olhassem para si e falassem: nós somos fracos, como é que nós vamos conseguir? Né? Então, quando a gente se compara, quando a gente mede nós mesmos em relação, né, ao problema, é claro que nós vamos, né, desanimar, é o desprezo, né? O inimigo está desprezando. Não podemos subir contra aquele povo, né? Os judeus falaram assim quando os espias trouxeram, né, a informação lá nos dias de Josué de que aquele povo era gigante, que aquele, né, como os espias foram lá espiar a terra e trouxeram aquele relatório negativo, dizendo que o povo lá é gigante, nós vamos ser como um gafanhoto, né, perto deles. Então eles começaram a se sentir menosprezados, menores, né, inferiores, e acabaram, por se sentirem desprezados, desistindo, né, daquela peleja. Né, eles não quiseram subir para conquistar Canaã, né? Graças a Josué e Caleb, que os animaram, né?
que falaram, não, nosso Deus vai nos dar, ele vai ser nosso pão, né? Glórias a Deus. Deus é conosco, louvado seja o nome do Senhor. Então aqueles quiseram desanimar, quiseram voltar. Mas os corajosos compreenderam que ainda que o problema é grande, ainda que a dificuldade é maior do que nós, o nosso Deus é maior do que o problema. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Neemias não teve essa atitude, né, dos judeus antigos de ficarem com medo, né? Eles amedrontavam, né, falavam que quem são esses judeus fracos que querem fazer essa obra? Mas, né, Caleb dizia, certamente prevaleceremos, né? E Neemias diz, o Senhor é conosco, não os temais. Então, lembrando-nos que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Você pode até ser fraco, mas, aleluia, Paulo escreve, né? Quando, né, você é fraco, aí que você é forte, porque você dá, né, a primazia, dá a direção daquela situação nas mãos daquele que pode resolver, que é Deus. Então, o primeiro ponto, desprezo. O segundo ponto, escárnio, né? Trata-se de uma arma, né? A arma que os inimigos da obra de Deus têm usado em todos os tempos. Então, sempre vai haver o escarnecedor, né? Quando os servos de Deus sofrem escárnio, são tentados a ficarem desanimados, né? E nem Jesus nem escapou do escárnio, né? Todavia, devemos lembrar de que isso é que os fiéis sempre tiveram que suportar. Então, isso aí não é novidade, né? Jesus disse, se chamaram Beelzebul ao pai de família, né? Jesus disse, quanto mais os seus domésticos. Isso faz parte da cruz que devemos aceitar quando seguimos a Jesus. Os que são carnais procuram escapar do escândalo da cruz, né? Então, sempre o inimigo vai escarnecer, dizer que você é doido, dizer que o que você está pensando, aonde você quer chegar, né? Indo para a igreja, fazendo a obra do Senhor, né? Você quer ser pastor, né? Quantos jovens ouvem, né, essa afronta, esse escárnio, né? Mas tudo isso é normal, né? Se Jesus foi escarnecido, até ali na cruz, ele dando a sua vida por nós, as pessoas meneavam a cabeça, né? As pessoas escarneciam. Quanto mais nós somos seus, né, seus discípulos, louvado seja o nome do Senhor. O inimigo também ele chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa, né? Então, despreza, diz que você é pequeno, escarnece, diz que você não é de nada e agora diz que a tarefa é demais para você. Então, vivificarão dos montes de pó as pedras que foram queimadas. Eles faziam essa indagação aos judeus ali, estavam animados para fazer a obra e diziam, agora vocês vão fazer as pedras queimadas voltarem e viver de novo. Né? Então, era assim, mais uma das estratégias que se utiliza do inimigo de enfrentar. A princípio a gente está vendo aqui que fazia tudo no sentido verbal, né? Você vê que o poder da língua, né? De matar. Então, na esfera verbal, só falando, só ameaçando, eles já então queriam desanimar, destruir, tirar os judeus do seu propósito. Moisés, ao olhar para a dimensão da tarefa, recusou-se a ir, né? Moisés também viu que ele não ia ter condição de fazer aquela tarefa e achou que era ele que ia fazer, mas Deus não estava chamando para ele fazer nada. Deus estava enviando para o capacitar para fazer a obra. Quando, porém, Moisés meditou na palavra de Deus, que Deus iria com ele e que Deus seria com a sua boca, Moisés se animou e viu as montanhas tornando-se em campinas. Como diz lá em Zacarias 4,7 também, o profeta ali, ele já animando, né, Zorobabel e Josué, dizendo que o que tiver de dificuldade, Deus tira, louvado seja o Senhor. O que tiver de montanha vai se tornar campinas. Quem faz a obra de Deus, mas ele usa instrumentos ainda que esses sejam pequenos e a tarefa seja grande, né? Então, quem faz a obra é Deus, melhor dizendo, né? E ele usa pequenos instrumentos para fazer obras grandes. Então, a obra, quem vai fazer é Deus.
Por isso que a gente não pode comparar o nosso tamanho com a obra, mas o tamanho do nosso Deus com a tarefa, né? É Ele que vai dar aleluias, vai fazer, vai operar o querer, o efetuar e vai executar a obra nas nossas vidas. Outro subterfúgio do inimigo, boatos e mentiras, né? Então, o inimigo despreza, o inimigo escarnece, o inimigo, né, mostra que a obra é maior, que a gente não vai poder fazer. E quando essa parte não deu certo, você se fez surdo para essas aflições que o inimigo quis lançar na sua vida, ele também utiliza-se de boatos e mentiras, né? Então já vai atacar através de instrumentos, né? Agora já não é mais ele te afrontando, mas ele usando os seus instrumentos para, né, espalharem, né, mentiras, espalharem boatos para fazer você parar a obra. Os samaritanos espalhavam calúnias contra Neemias, dizendo que ele planejava constituir-se rei. Tudo isso para amedrontar os judeus e assim atingi-los em sua fé em Deus. Então, Neemias estava ali fazendo aquela obra, né, primeiramente comissionado por Deus, mas também sob, né, debaixo da autorização de Artaxerxes, né, do rei que mandou ele ir. Então, esses inimigos, eles buscavam, né, maneira de parar a obra, e essas mentiras, é claro que não iam afligir Neemias, mas era para afligir quem? Os judeus, porque os judeus chegassem até a duvidar, né? Será que Neemias quer ser rei mesmo? Está nos usando para edificar essa cidade e fazer se rebelar? Mas não tinha nenhum propósito, né, diferente no coração de Neemias. Ele estava ali para fazer o que Deus, né, colocou no seu coração, sabia que Deus ia ser com ele e que aquela obra ia ser completada. Louvado seja o nome do Senhor. Desde o começo, Neemias, quando ele orou ali 3 meses, pedindo a direção, pedindo para que Deus fizesse alguma coisa, né, para resolver a situação dos judeus que estavam lá em miséria. Aleluia, e Deus agiu de maneira maravilhosa, né, movendo ali o coração de Artaxerxes, enviando ele, autorizando ele com cartas, com material, com tudo, né? Então, Deus agiu de maneira maravilhosa. Neemias tinha essa plena consciência. E as mentiras, então, era para poder tentar barrar, né? Então, Jesus também nos aconselhou que aos que sofrerem calúnias, a alegrarem-se e não atentarem, né? Então, bem-aventurado aquele que sofre, né, injustiça, né, por amor de Jesus, né? Então, de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, disse Neemias, mas tudo o teu coração inventa. Paulo escreveu, tornando-nos recomendáveis em tudo, por honra e por desonra, por infame e por boa fama, tá vendo? Nós temos que ficar recomendáveis, ainda que venha a má fama, né? Jesus aconselhou aqueles que sofrem acusações mentirosas a alegrarem-se, né? E exultarem e não tentarem para que se fala deles. Está lá em Mateus, né? Nas bem-aventuranças. Louvado seja o Senhor, capítulo 5. Continuando, os inimigos usam como arma a astúcia, né? Então, são muitas armas, né, do inimigo. Ele é sagaz. Os samaritanos convidaram os judeus para juntos congregarem, porém tentavam fazer mal a Neemias, né? Então convidaram Neemias, né, para se reunirem, né? Insistiram na proposta, mas o convite foi repetidamente recusado. Neemias, estou fazendo uma grande obra, não poderia descer. Então, como eles não conseguiram desanimar, como eles não conseguiram desprezar, escarnecer, né, amedrontá-los pelo tamanho da obra, não conseguiram também parar a obra com mentiras. Aí vem com astúcia, querendo dizer, vamos ser amigos, vamos nos reunir. Mas o intento deles era acabar com a vida de Neemias. O inimigo usa como arma as ameaças, né? Então, os inimigos ameaçaram guerrear, fim de espalhar medo e pânico. É esse capítulo que a gente leu, o capítulo, né, de número 4, né, de Neemias. Eles viram que a obra não parou, né, os inimigos ali, Tobias, Sanbalate, né, os samaritanos,
Então viram que a obra não parou, agora vai ameaçar. Mesmo essa ameaça ainda era uma ameaça, né, velada. Por quê? Porque eles não podiam se expor, porque Neemias estava sob a ordem do rei. Então era uma ameaça assim, dizendo, vocês vão continuar mesmo, ter certeza, mas não era algo oficial. Eles não podiam ameaçar eles oficialmente, ou dizer, ó, nós vamos cumprir a ordem do rei e vamos fazer vocês pagar a força, como aconteceu no dia de Zorobabel. Porque Neemias estava debaixo da ordem do rei. Então era tudo mentira de Satanás, né? E essa ameaça, né, era para fazer eles desanimar. Mas quando ele percebe que o povo se arma, se fica lá na torre de vigília, eles não atacaram, né? Os inimigos dos judeus ameaçaram guerrear contra eles a fim de espalharem medo e pânico entre o povo de Deus. Porém, diz Neemias, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles. Os judeus não atacaram os samaritanos, mas defenderam sua área de trabalho, né? Então, Neemias sabia que aquela luta não era carnal, né? Então, ele não atacou, ele não se defendeu lutando, ele vigiou, né? Ele colocou guardas, né? Ele se defendeu vigiando ali toda a área de trabalho, né? Criou aquela estratégia, né? Metade dos moços dele trabalhava, outra metade estava armada. Aqueles que trabalhavam também estavam lá com a espada na cintura. Teve a estratégia também que Neemias disse, né? Na leitura a gente viu que vocês estão afastados, nós estamos afastados uns dos outros, mas se a trombeta tocar, onde tocar, se junte todo para se defender. Então Neemias ficou de guarda, de vigia, né? Mas ele não foi guerrear contra o samaritano. Então se ele fosse agir dessa maneira, ia gerar o que ali? Uma rebelião, aí sim o rei ia mandar parar a obra. Glórias a Deus. Mas os samaritanos estavam com astúcia, né? Sabalate, né? Os arábios, né? Gesem, né? Os amonitas, através de Tobias, né? Também os filisteus, ali alguns que eram da linhagem lá da antiga Filistéia, né? E os samaritanos, que era aquela mistura de povo, estão esses inimigos todos juntos, querendo parar aquela obra. Aleluia. Mas Neemias nem revidou, nem se vingou, somente trabalhou. Orou, vigiou, trabalhou. E a obra foi concluída, né, em 52 dias. Né? Então vamos ver agora qual é o segredo da vitória de Neemias. Antes disso, o tópico 2 aqui, o inimigo utiliza as ferramentas do desprezo, da mentira, do escárnio, mas é importante entender que isso faz parte da cruz que devemos aceitar quando seguimos a Jesus. Então sofremos tudo isso também, né? Diariamente o inimigo sempre está jogando suas setas, querendo nos atingir, mas pela misericórdia do Senhor, nós habitamos no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente descansamos. Vamos ver o segredo da vitória no tópico 3, né? E passo agora para o diácono Lucas, que estará transmitindo esse ponto, esse tópico da lição. Amém? Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Mais uma lição que nós iremos passar. E eu passar aqui o terceiro tópico da nossa lição, que diz assim: os judeus venceram porque tinham certeza de que estava na vontade de Deus. Neemias disse aos seus inimigos: ó Deus dos céus, o Deus do céu é o que nos fará prosperar. Neemias sabia que o Senhor havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. Esta certeza nos guarda da precipitação, de falarmos a palavra impesada. Podemos assim governar o nosso espírito. Percebemos aqui, irmãos, nesse terceiro tópico da lição, onde vai falar sobre a respeito de oração, né? O segredo da vitória para nossas vidas, o segredo da vitória para a igreja, né? O segredo da vitória de Neemias e o povo judeu
foi que eles acreditavam, eles tinham a certeza de que Deus estava na direção, né? E aí quando nós temos essa certeza, essa segurança de saber que Deus está na direção, né? Nós iremos prosperar, porque Deus é o Senhor, Ele está indo na nossa frente, né? Então perceba que esse terceiro tópico, né? Ele está falando a respeito disso, de orarmos, de confiança, né? No nosso Deus. Precisamos, né? Assim como os judeus e Neemias tinham certeza e confiança, né? No Senhor, e acreditava que Deus estava na direção, Deus estava no negócio, né? Então, o segredo para nossas vidas, irmãos, é ter a certeza de que Deus está ouvindo a nossa oração, de que Deus está ouvindo o nosso clamor, é ter a certeza de que Deus está na direção, né? Assim como Neemias e os judeus teve esta confiança no Senhor. Ao segundo ponto, os judeus venceram pela oração. Neemias era um homem de oração com frequência. Lê-se sobre Neemias, orava, ouve o nosso Deus. Lembra-te de mim para o bem. Lembra-te do meu Deus, de Tobias e Sabalate. Aquele que ora coloca a sua dificuldade diante do Senhor, que quer e que pode resolvê-la. O mesmo Deus que nos exortou a orar, também prometeu nos responder às orações. Então Deus promete, Deus garante, né, ouvir a nossa oração, né, ouvir o nosso clamor, né. Assim como Neemias tinha a certeza de que Deus ouvia o seu clamor, nós também não é diferente, temos que ter essa confiança em Deus. Saber que Deus está ouvindo a nossa oração, o nosso clamor. E Deus, Ele está nos ouvindo, né? Deus sempre está com os ouvidos inclinado para ouvir o nosso clamor, né? Porque todo aquele que pede, recebe. E todo aquele que busca, ele encontra. Então não pare de buscar. Não vamos parar de orar. Continua orando, continua buscando, porque a resposta de Deus, ela vai vir no tempo certo e na hora certa para nossas vidas. Terceiro ponto, devemos também orar. Orar sem cessar. Jesus deixou-nos o mesmo ensino, falou-nos da necessidade de perseverarmos na oração, usando para isso uma parábola em Lucas 18, né? Paulo exortou aos Efésios a perseverarem em oração e súplica no Espírito. Aos Colossenses ele escreveu: perseverai em oração. Então perceba, meus queridos, que durante a história bíblica nós vamos perceber que sempre os líderes, né, exortava as ovelhas sempre a orar, a buscar a face de Deus, a orar sem cessar, né? Orar sem cessar. É isso que nós devemos fazer. Estar sempre com os ouvidos atentos, com os ouvidos, né, atentos para ouvir a voz de Deus falar ao nosso coração, a falar na nossa alma, né? Porque quando nós andamos em espírito, nós estamos ligados no céu. Nós estamos ligados com Cristo. E se nós estamos ligados com Cristo, né, nós andamos e vivemos em espírito. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo exortou aos Efésios a perseverar em oração, né? Aos Colossenses também a perseverar em oração. Então, a base da vitória está na oração, no clamor a Deus, porque com certeza Deus, ele tem e terá resposta para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós oramos, né, e confiamos e acreditamos que Deus vai fazer, com certeza, não tenha dúvida que Deus, ele vai chegar na hora certa e vai operar o milagre em nossas vidas, porque ele continua sendo o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá.
é impedir que alguma coisa nos exorte a orar, encontrando-nos apenas a oração. Precisamos de uma espécie de autodisciplina ou de controle sobre nós próprios. Marta não dispunha tempo para ficar aos pés de Jesus, porque estava ocupada. Perceba essa passagem, né, irmão, na Bíblia, que vai mostrar a história de Marta e de Maria. Louvado seja Deus. Marta ficou distraída, ficou ansiosa e não decidiu a melhor parte, que era estar aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Não é diferente conosco. Não devemos ficar ansiosos. Não devemos ficar preocupados com coisas desta vida. Mas sim, descansarmos no nosso coração. Ter a confiança, a certeza de que Deus, Ele está no controle de nossas situações. Deus está no controle da situação, da sua situação. Deus sempre está de ouvidos atentos ao seu clamor. Louvado seja o nome do Senhor. Então não fica ansioso, não fica ansiosa. Descansa no Senhor. Confia em Deus, porque o mais Ele fará na sua vida e na vida da sua família. É persistir em orar, ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração. Daniel orou 21 dias e veio a resposta. Então ele soube que a resposta demorara, porque o espírito maligno tinha impedido a resposta. Jesus mostrou a mesma verdade na parábola sobre a viúva. Louvado seja o nome do Senhor. Aí diz, é orar até que venha a resposta. Então, querido, não desista de orar. Não desista de clamar a Deus, porque a resposta, ela vai chegar. Daniel teve uma revelação lá no livro de Daniel, no capítulo 10. Ele teve uma revelação. Ele começou a buscar a Deus, a invocar o nome do Senhor. E por 21 dias, Daniel clamou a Deus. Mas a resposta, Deus, Ele deu para Daniel. Então perceba, querido, que existe um tempo de espera, né? E você, e nós temos que esperar em Deus. Temos que descansar em Deus. Temos que confiar no Senhor, porque Ele terá resposta para nossas vidas, para nossas orações, para nossos clamor. Louvado seja Deus. Então, vamos continuar acreditando que Deus pode resolver a nossa situação. Vamos orar e confiar no Senhor. Acreditar que Ele pode resolver o nosso problema. Louvado seja o nome do Senhor. Então, continua perseverando, continua orando a Deus, que a resposta ela é garantida em nome de Jesus. É uma prova de que o Espírito de oração opera em nós. O Espírito Santo ora em nós, enquanto trabalhamos, enquanto nos ocupamos de nossas tarefas diárias. O Espírito Santo não se preocupa acerca da posição do nosso corpo. A Bíblia diz, querido, que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós. Se você está no trabalho, se nós estamos na rua, o Espírito Santo, ele ora por nós, né? Quando você está fraco, sem força, o Espírito Santo, ele intercede por nós, com gemido inexprimíveis. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, aonde nós estivermos, temos que estar ligado com o céu. Por onde você passar e por onde você estiver, esteja sempre ligado com Cristo, ligado com os céus. Pensar nas coisas de cima e não na questão da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Fica essa meditação, essa passagem, essa lição para nossas vidas, para nós meditarmos. E com certeza Deus, Ele está falando e vai continuar falando aos nossos corações. Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. E a paz do Senhor para todos. Glória a Deus, né? Então Neemias sabia que o Senhor havia enviado para Jerusalém, que pelejava por eles.
esta certeza acompanhada do compromisso com a oração foram importantes para que o servo do Senhor alcançasse o êxito na sua missão. Então você ter certeza do seu chamado, ter certeza que você está fazendo o que Deus, aleluia, quer que você faça, a obra dele, aleluia, você tem certeza que vai ser vitorioso. Glórias a Deus. E a oração na vida de Neemias era algo, comum. Glórias a Deus. E a Bíblia nos, conforme o tema que o nosso irmão passou agora, nos recomenda a perseverar em oração. E algo que nos chamou a atenção aqui desse ponto foi o que é perseverança? Impedir que alguma coisa nos estorve a orar. Então, se você tem alguma coisa que está te empatando de orar, falta de tempo, correria, então você não está sendo perseverante. Perseverar é você mesmo com os problemas, com a correria, você esteja, aleluia, sem nenhum estorvo, sem nada que te limite, que te impeça de orar. Todos os dias nós temos que orar. Todos os dias nós temos que se alimentar da palavra de Deus, orar, que nós aprendamos a ser disciplinados para termos vitória. Mais oração, mais poder, menos oração, menos poder, e oração nenhuma, zero poder. Que Deus nos ajude. Graças a Deus, irmão, por tudo que aprendemos na lição. Na próxima lição estaremos estudando provar se os Espíritos são de Deus. Também vai ser uma situação que Neemias sofre ali, no momento da reconstrução do muro. Glórias a Deus, a gente vai também focar esse tema em uma lição específica. Então, estaremos estudando a lição 10 na próxima semana. Glórias a Deus. Vamos orar, agradecer ao Senhor, pedir a sua misericórdia, que Ele nos dê uma semana de paz, de saúde, guardando a nossa família, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, somos gratos, Pai, por essa lição. Aleluia, que possamos ficar firmes, Pai, resistentes, Pai. Aleluia, e não permitir que o inimigo, Pai, nos coloque para correr, que o inimigo faça nos parar, faça, Pai, aleluia, com que a Tua obra, Pai, sofra dando de continuidade, mas que nós possamos estar firmes e constantes fazendo o Teu querer. Deus Santo, abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus filhos que assistiram esse vídeo. Continua aguardando, Pai, aleluia, visitando a sua família, a sua casa, dando uma bênção maravilhosa nessa semana para a glória do Seu Santo Nome. Fica conosco, possamos nos encontrar mais uma vez, Pai, aleluia, virtualmente ou presencialmente, mas, aleluia, que possamos desejar todas as semanas nos alimentar dessa porção que é a Escola Bíblica Dominical. Abençoa Teus santos, em nome de Jesus. Amém. Por tudo isso dizemos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo permaneça sobre nós, desde agora, para todos sempre. E a igreja diz, amém.